Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Dá para ouvir bem? Ótimo, então. Bem-vindos a mais uma mesa 8 da Flip 2016. O título desta mesa mistura os títulos dos romances mais recentes dos nossos convidados, Valéria Luiselli e JP Cuenca, A História da Minha Morte. Então, vamos começar logo com as apresentações. JP, João Paulo, Cuenca, pode ser chamado de pioneiro da Flip, porque ele participou da primeira edição, 2013. Publicou, na época, um conto na antologia comemorativa dessa primeira edição, Para Ti, Para Mim. Ele estreou como romancista esse mesmo ano com Corpo Presente. Depois publicou mais 2 romances, O Dia Mastroianni e O Único Final Feliz para uma História de Amor é um Acidente. Ótimo título. O JP, além de ser escritor, é roteirista. Ele escreveu o argumento da série da TV Globo, Afinal, O Que Querem as Mulheres? Então, já estamos vendo nos títulos a chave do trabalho. E acabou de lançar agora o romance Descobri que Estava Morto. Está sendo lançado no Brasil pela Tusquets, um selo novo da editora Planeta, que tem... e esse romance tem como contraponto uma longa-metragem, A Morte de JP Cuenca, na qual estreou como diretor. Então, bem-vindo, JP. Obrigado. Valéria Luiselli nasceu na cidade do México, mas filha de diplomata mexicano, cresceu na África do Sul, na Coreia e na Índia, antes de voltar de novo para a cidade do México, onde logo começou a escrever o primeiro livro, Papeles Falsos, que é um híbrido entre crônica, ensaio, narrativa. Seu primeiro romance, Rostos na Multidão, nasceu da búsqueda que tinha começado com esse livro de ensaios, e agora está lançando aqui no Brasil seu segundo romance, A História dos Meus Dentes, publicado pela Companhia das Letras, numa tradução da Paula Wart e Ari Reutemann. Valéria mora em Nova York e hoje é colaboradora de publicações como New York Times, McSweeney's, onde escreve em inglês. Então, é muito bom ter ela aqui. Bem-vinda, Valéria. Gracias. Então, para começar a nossa mesa agora, eu gostaria de pedir para a Valéria de começar lendo um trecho do romance que está sendo lançado agora no Brasil. Valéria. Bueno, muchas gracias. Es muy vida. Nos livros. É um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouco, vou ler algumas páginas do princípio da história dos meus dentes, que não é a história dos meus dentes, é a história dos dentes do Gustavo Sánchez, da edição brasileira, que se chama Gustavo Sánchez Estrada. Então, muito bem, vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá. Sou o melhor leiloeiro do mundo, mas ninguém sabe disso, porque sou um homem comedido. Meu nome é Gustavo Sánchez e todos me chamam, creio que carinhosamente, de Estrada. Posso imitar Janis Joplin depois de 2 Cubas Libres. Sei interpretar biscoitos chineses da sorte. Posso parar um ovo de galinha em cima de uma mesa, como fazia Cristóvão Colombo, na famosa anedota. Sei contar até 8 em japonês. Ichi, ni, san, shi, go, hoku, shi, shi, hashi. Sei boiar de costas. Esta é a história dos meus dentes. É meu ensaio sobre os colecionáveis e o valor inconstante dos objetos. Primeiro vem o princípio, o meio
e o fim, como em qualquer história. O resto, como um amigo meu sempre diz, é literatura, hiperbólicas, parabólicas, circulares, alegóricas e elípticas. E depois disso não sei mais o que vem. Possivelmente a ignomínia, a morte e mais tarde a fama pós-mortem. Mas sobre isso não terei que dizer mais nada em primeira pessoa. Há homens com sorte e há homens com carisma. Eu tenho um pouco dos dois. Meu tio, Solon Sanches Fuentes, vendedor de gravatas italianas de qualidade, dizia que a beleza, o poder e o sucesso prematuros se evaporam e são uma carga pesada para quem os possui, porque a perspectiva de perdê-los é um fardo que pouca gente pode suportar. Esse tipo de preocupação não me aflige porque nunca tive qualidades efêmeras, só as permanentes. O meu tio Solon herdei até a última gota que lhe restava de carisma e também uma gravata elegante, que é a única coisa, como ele dizia, necessária na vida para ser um homem de pedigree. Nasci com 4 dentes prematuros e o corpo todo coberto por uma camada muito fina, preta. Mas fico até contente com esse início adverso, porque a feiura, como dizia meu outro tio, forja o caráter. Quando meu pai me viu, pensou que seu verdadeiro filho tinha sido levado pela parturiente do quarto ao lado. Tentou de várias maneiras, chantagem, intimidação, burocracia, devolver-me a enfermeira que tinha me trazido. Mas mamãe me recebeu nos braços desde o momento em que me viu. Vermelho, inchado e diminuto. Mamãe estava treinada para assumir a porcaria como destino. Papai não. A enfermeira explicou aos meus pais que a presença dos meus 4 dentes era uma condição estranha no nosso país, mas nada em comum entre outras raças. Chamava-se dentição pré-natal congênita. Que raças, por exemplo? Perguntou meu pai na defensiva. Caucasianos, senhor, disse a enfermeira. Mas esse menino é mais preto que petróleo, replicou papai. A genética, Sr. Sanches, é uma ciência cheia de deuses, disse ela. Isso deve ter consolado ou intimidado um pouco meu pai, que afinal se resignou a levar-me no colo para casa, enrolado em uma grossa manta de flanela. Mamãe ganhava a vida limpando as casas de outras pessoas. Papai não limpava sozinho nem as próprias unhas. Deixava-as duras, ásperas, escuras, cortava com os dentes, não por ansiedade, por preguiça e prepotência. Enquanto eu fazia meu dever de casa na mesa, ele as estudava em silêncio, de frente para o ventilador, jogado na poltrona de veludo verde que mamãe herdou do Sr. Cortázar, nosso vizinho do 4A, que morreu de tétano. Quando os filhos do Sr. Cortázar vieram levar os seus pertences, deixaram conosco o papagaio, Critério, que aliás também morreu, creio que de tristeza, poucas semanas depois, e a poltrona de veludo verde em que papai passou a se refestelar todas as tardes. Absorto, estudava as constelações de umidade do teto, escutava a radioeducação e roía as unhas, dedo por dedo. Começava com o mindinho. Imprensava uma ponta entre o incisivo central, superior e inferior, separava apenas uma lasca e depois arrancava com um puxão a meia-lua de unha pendurada. Depois disso, a mantinha na boca por uns instantes, fazia um canudo com a língua e soprava. A unha era disparada e caía em cima do meu caderno escolar. Os cachorros latiam na rua. Eu contemplava o pedaço de unha morta e suja a alguns milímetros da ponta do meu lápis. Então desenhava um círculo em volta e continuava fazendo os exercícios, cuidando de evitar o círculo. Continuavam a cair unhas do céu em cima do meu caderno Scribe, de linhas largas, como se fossem meteoritos propulsados pelo ar do ventilador, anular, médio, indicador e polegar. E depois a outra mão. Eu ia colocando as letras do exercício em volta das pequenas crateras circunferenciadas que as porcarias voadoras de papai iam deixando na página. Quando terminava o dever, juntava todas as unhas num montinho e guardava no bolso da calça. Depois, no meu quarto, eu as guardava no envelope de papel que deixava embaixo do travesseiro. Minha coleção chegou a ser tão extensa
que ao longo da minha infância enchi vários envelopes. Fim de recordação. Gracias, Valéria. Obrigado, Valéria. Será que você podia explicar para a gente um pouquinho como esse livro nasceu, parte do processo, que eu acho que foi um livro por encomenda, não foi? Sim, de fato, foi um livro que eu escrevi por encomenda, que foi originalmente uma encomenda, de fato, mas muito diferente. No México, tem uma coleção de arte contemporânea muito importante, muito grande, de arte contemporânea internacional, que se chama a coleção Jumex, que talvez seja conhecida aqui no Brasil também. Essa coleção Jumex, ela encomenda essa obra de arte, ela compra obras de arte com os lucros de uma fábrica de sucos. E eu não inventei isso, isso é verdade. Então, ela é uma fábrica de sucos e o lucro dessa fábrica permite comprar obras de arte. E eles me pediram, a coleção me pediu, para escrever uma espécie de texto de ficção a respeito do processo de montagem de uma exposição na galeria da coleção. E isso me pareceu uma coisa meio chata, meio tediosa. No entanto, o que me intrigou foi o fato de que uma fábrica que fica, na verdade, fisicamente ao lado da galeria, onde essas obras de arte ficam expostas, havia fábrica. E para mim me pareceu uma coisa intrigante de que essa fábrica financiasse essa coleção. E eu perguntei se eu podia escrever para a fábrica e não para a galeria. E eles me disseram não é isso que a gente quer. E eu falei, bom, então tá, então não, isso não me interessa. Mas eu falei, bom, então vamos negociar, e nós negociamos, e no fim foi um processo muito interessante, no qual, basicamente, eu escrevia um trecho. Esse trecho era impresso, não exatamente publicado, mas era impresso na galeria como uma espécie de fascículo, de folheto, que era distribuído na fábrica. 12 operários da fábrica decidiram fazer como uma espécie de jogo. Eles formaram uma espécie de um grupo de leitura. Então, toda semana, esse mesmo grupo de 12 operários, esse grupo se reunia e lia o trecho que eu havia escrito. E eles, então, comentavam, criticavam muito, contavam suas próprias histórias e também falavam que isso era, aliás, o que mais me interessava, era a forma como eles percebiam, a partir da fábrica, o que acontecia na galeria. Então, o livro inteiro foi se formando com base nessa troca com os operários. E essas reuniões eram gravadas no áudio, e esse áudio era mandado para mim em Nova York, e eu então ouvia o que acontecia nessas reuniões. Foi uma espécie de diálogo. E que tipo de críticas os operários faziam sobre o seu texto? Quase sempre eram coisas de críticas, de verosimilitude. Em algum momento, por exemplo, o senhor Estrada, ou carreteira em espanhol, ele tem um leilão e ele vai leiloar uma série de dentes que pertenciam a ele, mas que ele substituiu por dentes melhores, porque ele ganhou dinheiro e pôde fazer isso. Então, seus dentes velhos, ele resolve leiloá-los diante de um grupo de velhinhos de terceira idade, que, enfim, numa casa de repouso, um asilo, né, para uma casa de repouso. Então, ele vai leiloar seus dentes, mas como se fossem dentes de Platão, da Virginia Woolf, de Rousseau, enfim, Montaigne. E ele, então, leilou os dentes como se fossem dessas pessoas. O que é interessante é que os operários da fábrica não tinham nenhum problema com essa história do leilão dos dentes.
Mas ele dizia, mas é impossível que um dente seja vendido a 1.000 pesos. Ninguém vai pagar 1.000 pesos por um dente. Isso não existe. Era esse o problema. O problema do leilão dos dentes não tinha problema. Enfim, foi esse tipo de discussão que me interessava ter com os operários, porque o tema central do livro é, enfim, como os objetos adquirem valor, como os objetos de uma fábrica são financiados através de uma cadeia de produção muito mais ampla do que apenas a produção de suco. Havia produção de discurso, produção de história e produção de valor por outros meios. Muito obrigada. Muito obrigado. Do livro que está sendo lançado agora, você também teve, no momento que escrever, bom, não teve, mas você quis escrever ou aceitou o convite para escrever um romance por encomenda, como parte de um projeto editorial, Amores Expressos. Isso muda o projeto do autor? Escrever uma coisa por encomenda é diferente o processo? Eu acho que tudo muda o processo do autor, até as condições meteorológicas. Mas nesse caso, eu sempre sonhei, eu tinha um projeto do romance japonês, porque eu tenho uma ligação com a cultura japonesa desde criança. E tem esse produtor de cinema, o Rodrigo Teixeira, que, enfim, que é um louco, e chamou 16 escritores, me chamou para ser o curador desse projeto. Eu falei, eu topo, mas eu tenho que ir para Tóquio. Então, já tinha uma ideia desse... Esse é o único final feliz. É o único final feliz para uma história de amor e um acidente. Sim. Mas, de certa maneira, eu acho que tudo que a gente escreve é uma encomenda, nem que seja uma auto-encomenda, né? Sim. E isso não é... Também, se for uma encomenda de outros, não é feio. Na história da literatura, você tem clássicos que foram escritos por encomenda de jornais, por encomendas, enfim. Sim, sim. O mecenato existe, incentiva as artes desde sempre, quer dizer... Muito bem. Primeiramente, fora Temer, pô. Eu estou falando aqui... Perdão, demorou, né? Então, vamos começar com a leitura? Vamos. Eu vou ler eu editei uns trechos do capítulo 4, 5, 6 e 7 do Descobri que Estava Morto, para fazer uma leitura aqui mais dinâmica e que vai ter o Angel como o meu delegado de polícia. Isso. A 5ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro fica num prédio baixo, anexo à chefia da Polícia Civil, na Avenida Gomes Freire, no bairro da Lapa. O entorno guarda o pentimento arquitetônico do centro. Caixas de janelas, arranha-céus pós-modernos, portarias art déco, prédios afrancesados e sobrados de herança portuguesa. Muitos caindo aos pedaços, como o que havia ao lado da delegacia, apenas com a fachada de pé, suas janelas nuas, abrindo espaço para o céu e um terreno baldio. Depois de me identificar a um policial, fui conduzido por corredores de arquivos de metal até a sala do inspetor. Cada um daqueles arquivos, que rodeavam mesas e cadeiras, deixando poucas paredes visíveis, continha narrativas cujo ingrediente comum era o desentendimento entre os seres humanos da minha cidade. Histórias transmitidas oralmente pelos seus habitantes e registradas por escrivães, o que fazia do lugar um cruzamento perdido entre biblioteca, cartório e necrotério. Você é o Cuenca, né? O inspetor Gomes era careca, tinha cerca de 50 anos e usava um coldre na altura das costelas. Sem levantar da cadeira, me esticou a mão num cumprimento desleixado. O pavor atávico que sinto na presença de professores, padres e policiais é um traço de personalidade que me acompanha desde a infância. Nunca me senti à vontade na frente de um agente da lei. Não seria a primeira vez. O inspetor pareceu perceber o meu desconforto e sorriu com o ar de quem é dono das chaves da cela. Mandou que eu me sentasse e atirou na mesa o registro de ocorrência número 005-0591/2008, o guia de remoção de cadáver número 042435-1005/2008 e o laudo cadavérico número 04331/08. Todos eles certificavam que João Paulo Vieira Machado de Cuenca, filho de Maria Teresa Vieira Machado e Juan José Cuenca, cujo número de certidão de nascimento é PED 219-4177-LV255A, estava morto. Com o olhar entre ameaçador e curioso, o policial estudou minha reação ao ler as páginas do registro de ocorrência. Em seguida, fez uma daquelas perguntas que você jamais imagina ouvir.
Onde você estava no dia 14 de julho de 2008? Olhei para o relógio na parede. Ele marcava 12:05, 12:05. Estava parado. Não sei bem porquê, parecia marcar 00:05, não meio-dia. Onde você estava no dia 14 de julho de 2008? 2008? É. Em julho de 2008 eu estava na Europa. Fiquei por lá até o fim do mês, ou talvez agosto, ou setembro. Férias? Trabalho. Que trabalho? Eu sou escritor. Você foi escrever sobre o quê? Eu fui convidado para uns festivais literários e eu lancei a tradução de um livro meu na Itália. Você é um escritor famoso? Não. Desculpa, é que eu nunca ouvi falar. Olha que seu nome é estranho. É. O que você escreve? Ficção. Livro? Sim. Ficção científica? Não. Quer dizer, pode ser também. O que tem nos seus livros? Eu não sei, é complicado. Como assim complicado? É que se você perguntar para qualquer escritor... Você acha que eu sou ignorante? Não, claro que não. Eu sou advogado. Leio muito. Já li muito. Teve uma época que li todos os livros de Rubem Fonseca. Você conhece? Se eu conheço o Rubem Fonseca. É. Eu gosto muito do Rubem Fonseca. Ele talvez tenha sido o escritor mais... Tem uma frase dele que eu adoro. Eu sempre uso. Qual é? Não tem nada que uma mulher não possa piorar. Essa é boa. Não é? É. Você tem essa mulher aí, por exemplo. Quem? Essa aí está no registro. Ela identificou o defunto com seu nome, sobrenome e documento. A tal Cristiane. Ela está viva? Ela foi intimada para esclarecer a história, mas o endereço não confere. Você tem ideia de por que essa mulher fez isso? Ih, meu amigo, tem cada história. Eu imagino. Ela podia estar dando um golpe de seguro no seu nome. No meu nome? Sim. Você, inclusive, pode ser cúmplice. Estou brincando. Mas você tinha algum seguro no seu nome em 2008? Eu nunca tive seguro de vida. Nunca? Não que eu saiba. Nem saúde eu tenho? Você teve algum problema com seu CPF recentemente? Sim, mas fui culpado por todos. Nenhum crediário aparece no seu nome? Não. Então, no fim das contas, esse sujeito aí usou seu nome só para morrer. Cuenca, então agora, por favor, nos fale um pouco sobre o contexto, porque o enredo do livro se desenvolve a partir do momento que o J.P. Cuenca, personagem, descobre que aparentemente tinha morrido. Mas isso vem de uma vivência real. É um fato concreto. No dia 14 de julho de 2008, um cadáver foi identificado num prédio invadido na Lapa, entre a rua... É a rua da relação entre Inválidos e Gomes Freire, era um esqueleto de um prédio, e esse morto foi identificado pela polícia com a minha certidão de nascimento. A mulher dele apresentou a minha certidão de nascimento. Por isso eu tenho todos esses documentos que eu reproduzo no livro, né? Sim. Comprovando o meu óbito. Sim. Eu descobri isso em 2011, e eu comecei a ficar muito envolvido com a história e comecei a não parar de pensar nisso. E aí muito no bairro, o lugar onde era o esqueleto, onde eu morri, virou um prédio, um condomínio chamado Sol da Lapa, veja só. Um condomínio moderninho, no contexto de reformas urbanas do Rio de Janeiro, dos anos pré-olímpicos, né? De certa maneira, o cara, ele roubou a minha identidade, ele usou a minha identidade para morrer no coração da crise de identidade do Rio de Janeiro, onde a cidade está mais mudando, onde as pessoas estão sendo mais expulsas de casa, enfim. Isso tudo me atraiu para esse lugar, para essa coincidência como um imã, assim. E acabou que eu contratei detetives e aluguei um apartamento no prédio, fiquei um tempo lá. Quer dizer, eu fui me aproximando também no lugar do morto. Enfim, mas eu não sei se eu posso contar, mas senão eu estrago a graça do livro.
Mas você tinha amigos, psicoterapeutas, que falavam que você não devia estar fazendo isso. Você Sim, tava... um círculo, inclusive, de psicoterapeutas me disse que era perigoso eu me aproximar tanto do lugar da morte. Eu deveria... Da própria morte. Exatamente. Sim. Mas o lado bom de morrer, e isso inclusive está na epígrafe do livro, eu uso o Brás Cubas do Machado, é que a grande virtude dos mortos é a sinceridade. Então isso me deu uma liberdade tremenda para falar de mim mesmo, para falar do Rio de Janeiro, para falar dos círculos que eu frequentava. Eu não moro mais no Rio de Janeiro, né? Depois de publicar esse livro eu tive que sair. Isso aconteceu num momento em que eu estava relendo com muito carinho e muita atenção o Lima Barreto, especialmente o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é um livro do início do século XX que fala da sociedade extremamente racista da época, de reformas urbanas de especulação imobiliária excludentes, feitas em prol do capital e contra a população. Muita gente sendo expulsa de casa. O Pereira Passos, ele arrasou o centro do Rio de Janeiro para fazer uma pequena Paris, né? O nosso Pereira Passinhos, Eduardo Paes, tenta fazer uma Highline nova-iorquina no Cais do Porto. O Lima Barreto... O Lima Barreto falava também, nesse romance do início do século XX, da extrema corrupção de uma imprensa que se comporta como um partido político. Eu vejo 100 anos depois, um pouco mais de 100 anos, uma coisa, nesse mesmo contexto de reformas urbanas excludentes e criminosas e corrupção política, a mesma imprensa prostituída, atendendo a direito, a interesses que não são os interesses jornalísticos e os interesses do povo. Espera aí um pouquinho para ouvir. Essa conexão com o Lima também eu pensei, eu preciso ter essa sinceridade que o Lima conseguiu ter vivo. Tudo bem que ele morreu pouco depois, ele morre novo, mas eu acho que o Lima foi um farol para mim. E o livro fala muito disso, ele fala muito sobre o Rio de Janeiro de agora, e fala muito sobre essa imprensa do Rio de Janeiro de agora, e fala muito sobre esse sujeito que morreu, ele estava morando numa ocupação. Ele teve que sair dessa ocupação para construir um prédio. Do apartamento que eu aluguei nesse prédio, que era uma ocupação, eu vejo o Morro da Providência, a primeira favela brasileira. As origens do Morro da Providência remontam à Guerra de Canudos, quando os militares brasileiros foram lá massacrar uma população que estava lutando por terra. Voltaram para o Rio de Janeiro com a promessa de quê? De terra. Não deram a terra. Fundaram a primeira favela brasileira. Quer dizer, essa questão de deslocamento de quem é o dono da terra, está presente agora aqui no protesto que vai ter amanhã. A especulação imobiliária continua matando gente aqui do lado, matando gente hoje. Né? Então, o pano de fundo é isso. Essa história da minha morte é uma espécie de desculpa que eu uso para tratar desses temas e também para ser muito sincero, acima de tudo, comigo mesmo. Né? Acho que pior do que o Rio de Janeiro, quem fica no livro sou eu. Porque não é só a morte do J.P. Cuenca, é um pouco a morte da cidade. E certamente você apresenta uma decadência moral que é terrível. Tem uma cena impressionante onde tem uma festa, começa a ter tiroteios lá fora. Então é só elevar o som, né, para esquecer do que está acontecendo lá fora, que eu achei forte. E isso efetivamente aconteceu comigo. Parece que enfim, as coisas do Rio de Janeiro a gente escreve num livro e falam que é exagero, porque é uma imagem tão... Eu estava numa festa no Leme uma vez, num apartamento desses e tal, e estava tendo no Morro do Leme uma guerra de facções. Eram duas facções, estavam invadindo por trás. Chegou a polícia, o BOPE, tiro. A gente no Rio de Janeiro já distingue tiro de fuzil, de escopeta, de pistola, conhece os sons, né? Começou a ter muitos tiros de fuzil. A dona do apartamento fez isso que eu descrevo no livro. Ela levanta o som, aumenta o som. Agora ninguém pode ir embora, né? Estoura uma garrafa de Prosecco. Aí no dia seguinte, morrem 8 pessoas, o Globo dali num cantinho. Esquece. Quando dá, né? Quando noticia, né? Sim. Tem todo um contexto também da gente viver... Enfim, nós aqui nessa bolha, a gente não sente tanto na pele a democracia seletiva brasileira, né? Quem mora numa favela, quem mora numa comunidade, quem mora na periferia,
vive sob o jugo de homens armados, de militares. A ditadura militar continua para grande parte da população brasileira. Isso também está no livro, esse é o pano de fundo do livro. Poderia continuar falando aqui sobre... Eu quero perguntar para a Valéria sobre o assunto do pano de fundo. Valéria, tu has dito que... Valéria, você disse que seus livros são todos, de uma certa forma, uma tentativa de se reapropriar, por exemplo, da Cidade do México, da qual você estava alienada porque você estava morando em outros lugares. Então, através dos ensaios e crônicas, você tentava se reaproximar. E com certeza a história dos Meus Dentes, a exploração dos recôncavos dessa cidade, dessas colônias populares, onde está a fábrica de suco e tudo mais. Então, fale um pouco da importância da cidade como um pano de fundo para os seus romances. Sim, assim como Paulo, é impressionante pensar que nós escrevemos realmente sobre as mesmas coisas, né? O Brasil e México são dois Gullivers cercados pelos seus liliputianos o tempo todo. Somos países que chega a ser cômico, né? Parece que o Brasil começa a sair, cai de novo. Parece que é assim. Então, é assim interessante ver a história que conta o JP. E também a questão da especulação imobiliária e como isso contribuiu para o desgaste dos tecidos sociais. Isso é a mesma coisa que pode ser dita em relação à Cidade do México. Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria perguntar, imagino que você se tornou especialista nessa ideia de buscar uma pessoa que roubou a sua identidade, né? E eu queria saber se você tem algum conselho para mim, porque há alguns meses eu perdi umas coisas nos Estados Unidos, se chamam certificado de residência fiscal, onde tem toda a sua informação fiscal. E são certificados que podem ser usados para, cobrar de algum artigo que você escreve em outro país. E eu recebi uns certificados de residência fiscal, mas não eram os meus, de um senhor com outro nome, não é o JP Cuenca, mas uma outra pessoa, de um senhor que se chamava Richard T. Gere. Richard Gere. E o Richard Gere, o ator, se chama Richard T. Gere. Então eu tenho todas as notas fiscais do Richard Gere. E eu fico pensando que eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo, mas não sei o que fazer. Aí você tem que cobrar do Richard Gere, talvez. Aí eu fico pensando, imagina os impostos que o Gere não tem que pagar, né? Eu fico imaginando. Ou talvez o crédito também, ele deve ter um crédito bom também, eu não sei. Nós temos que falar disso depois, se tiver algum conselho para mim. Talvez a gente possa conversar tomando cachaça. É claro, a minha mãe me obrigou a devolver alguns dos papéis, mas não todos. Eu fiquei com um, eu guardei um. Porque ninguém sabe, a não ser essas 500 pessoas que estão aqui no auditório, quase ninguém sabe. E os milhões que estão por vir, não? Não. Talvez o Richard T. Gere também saiba quantos milhões, mas ela me obrigou a escrever uma carta quando eu devolvi os papéis. Enfim, falando de uma reserva no restaurante tibetano, dizendo que ela estaria lá esperando para entregar os papéis. Fazer um date para ele. Mas esse livro em particular é diferente dos meus outros livros, principalmente o primeiro livro, que chama Papéis Falsos, Documentos Falsos, que fala mais sobre a Cidade do México, mas talvez uma Cidade do México mais literária, dos bairros que são os bairros onde se pode caminhar, os bairros que são os bairros gentrificados, quer dizer que hoje são mais gentrificados. Há 10 anos atrás não eram ainda não tinha passado por esse processo de gentrificação. Mas na história dos Meus Dentes é um pouco diferente.
uma história da produção industrial num bairro onde tem muitas fábricas e também é cruzado por uma autoestrada muito grande, como se fosse uma cicatriz dessa autoestrada. É uma espécie de um não lugar, uma espécie de terra de ninguém. No entanto, há um bairro e gente que mora lá, e casas e residências. E o que me interessou nisso, e nos livros que eu escrevo também, eles funcionam mais ou menos como mapas. Livros que desenham mapas que não tenham sido desenhados antes e que unem pontos de uma constelação que não tenha sido vista antes e que trazem visibilidade a um lugar que não tenha tido essa visibilidade antes, a um espaço que não tenha sido visível antes. O Catepec, eu acho que não tem nenhum romance passado lá antes, nesse bairro. Eu escrevi isso antes e outro dia me disseram, bom, agora as pessoas vão começar a fazer tour de Ecatepec por causa do seu livro. E eu adoraria que isso acontecesse. Eu acho que não vai acontecer, mas adoraria. E é um pouco uma história que conta o Cuenca, quer dizer, um espaço onde o capitalismo voraz produziu uma ausência, por exemplo, de espaços públicos, onde só há os vestígios da produção industrial, que nunca protege as pessoas que trabalham lá, e é nesse espaço que acontece essa história do livro. Eu fico muito curioso, e não sei se o público brasileiro ou qualquer público fora do México entende essas referências, mas você incluiu nesse romance curto toda a história da literatura mexicana. Quer dizer, dando aos seus personagens, e também aos personagens secundários, nomes de Salvador Novo, Alfonso Reyes e José Vasconcelos, e personagens da literatura mexicana, mas não só você passa toda a literatura mexicana, mas também a literatura universal. Quer dizer, aparece Proust, tem uma pessoa que chama James Sanchez Joyce, tem um Sanchez Sartre, todo mundo chama Sanchez alguma coisa. Quer dizer, o que você estava tentando fazer? Incluindo todo o cânone mexicano, todo o cânone universal, nesse exercício, digamos, de domesticação da literatura universal mexicana. Eu não sei como é no Brasil nesse sentido, mas o México é um país solene, abominavelmente solene. Principalmente quando se trata do mundo literário. É o país eminentemente das homenagens. Todo mundo homenageia a Otávio Paz, todo ano tem homenagem a Otávio Paz. E é sempre uma coisa muito solene, as mesas literárias. Tem sempre um tapete verde, tapete vermelho, tapete verde que parece um campo de golfe. Tem sempre aqueles copinhos de água meio tristinhos, assim, em cima das mesas, sabe? Uma água meio turva, sabe? Uns microfones, assim, meio cebosos, meio eca. Sabe, para mim, isso é uma coisa meio triste no México. E principalmente relacionado com tudo que é oficial. Então, quando esse livro foi publicado no México, e de fato, onde aparecem tantos nomes de autores mexicanos, alguns muito conhecidos, outros não, o que foi dito foi, ela está fazendo uma homenagem. Isso é uma homenagem a esses autores? Só que não é nada disso. E também eu não estou repassando o cânone. Mas o que me interessava era explorar a questão do valor dos objetos. Quer dizer, quanto vale uma obra de arte? Como você atribui valor a um objeto numa galeria de arte? Para fazer isso, eu explorei uma série de elementos que geram valor agregado ou valor simbólico aos objetos. Desde uma narrativa, quer dizer, a história que é contada em torno de um objeto,
como a história enche de valor o objeto, ou o valor dos nomes próprios nesse espaço da arte ou da produção artística e literária. O que eu decidi fazer, então, foi tomar os nomes do cânone dos pais literários e usá-los fora dos objetos, como se fosse jogá-los no tecido narrativo, como se eles fossem bolas, e ver como o tecido narrativo os recebia. Como o tecido narrativo se modificava, quer dizer, se você joga uma bola muito pesada, o tecido se curva de acordo com o peso dessa bola. E eu queria ver como a topografia do tecido narrativo reagiria a essas bolas, né? Você vê que eu estou meio louca aqui, né? Essa discussão é meio doida, mas enfim. Mas faz sentido, tá? E pensando o que acontece com o próprio objeto, quando você o esvazia de conteúdo. Então, se eu digo a esse jovem aí, dizer, do Goitia, possivelmente não significa nada. É uma bola que pesa pouco, não modifica muito o tecido narrativo. Se eu digo, um dia Clarice Lispector saiu de casa e tropeçou, eu estou contando uma outra coisa. Isso modifica muito a relação entre o objeto do nome e o tecido narrativo. E eu fiquei talvez traumatizada com a física gravitacional e o que estava acontecendo, e as palavras, e as parábolas, e a gravidade, e esse tecido que se curva no espaço. E eu tive que escrever isso, foi essa a ideia. Bom, Cuenca. Falando do Descobri que Estava Morto, você diz que cada vez é mais difícil escrever romance de ficção. Então, daí esse projeto de escrever numa voz de um eu muito que é você. Aí o risco do leitor é confundir ao J.P. Cuenca do romance, se ainda podemos chamar isso romance, com o J.P. Cuenca que está aqui sentado. Você se preocupa com esse assunto? Devemos, os leitores, nos preocupar por se esse J.P. Cuenca é este J.P. Cuenca, ou isso não tem importância? Não sei. Eu acho que, enfim, desde o Quixote, o romance moderno, ele trata da confusão entre o que é real e o que não é real, entre a utopia e a realidade, entre a fantasia e o concreto. De maior ou menor modo, em todos os meus livros, essa questão está colocada. Então, como também a questão do próprio narrador, enfim. Como eu fui atropelado por essa morte, eu não teria outro procedimento, tentei outras coisas, mas realmente era imperioso que eu usasse a primeira pessoa e que eu usasse o meu nome, já que eu publico os documentos, né? Enfim, era um beco sem saída, era a única forma de eu lidar com essa história. Agora, essa relação que os leitores constroem, e que vão começar a construir a partir de hoje, porque esse é o primeiro lançamento do livro, com o que está escrito e comigo, ela certamente vai ser cheia de ruídos e vai ser incômoda. Eu acho ótimo. Porque não me interessa esclarecer ou traçar uma fronteira muito precisa entre o que é ficção e o que não é, especialmente nesse livro, porque muitas vezes eu mesmo não sei. Sim. E falemos agora do projeto do filme, que nasceu em paralelo ao livro. Sim, enfim, como eu disse, eu comecei a pesquisar a história e comecei a gestar um projeto de longa-metragem que acabei dirigindo, estreou ontem, no Rio e em São Paulo, estão todos convidados. Vão logo, porque não deve ficar muito tempo em cartaz. E, na verdade, são obras complementares, assim, não é exatamente uma adaptação do livro. O livro atira para outras direções, mas eu acho que é interessante se você lê um e vê o outro, como eles conversam em alguns pontos e como eles abrem. E temos um trecho do filme que podemos assistir agora, então, se posso pedir à equipe da produção
Obrigado. Você imagina se alguém usasse o seu nome e morresse, e você visse os documentos que você morreu, com o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Sabia que o primeiro irmão... Morreu. Sabia que o primeiro irmão do Van Gogh chamava Vincent? Pois é. E ele ia ao cemitério e via Vincent. E via Vincent Van Gogh. Ele via uma lápide com o Pois nome é, dele. Pois é. é isso. Mas ele é do Van Gogh, né? E você viu detalhes? Detalhes. É. Autópsia. Buracos. Não. Não, Como eles invadiram o meu corpo. Invadiram o seu corpo. Tem toda a descrição, todo o relatório da autópsia. E o legista é um Balzac? Sabe descrever direito? É sabe? uma coisa maravilhosa. É? Você entra, você vê tecidos se tecido. descortinando. Ele abre todas as camadas. Efeitos. Cara, eu acho que é a análise mais profunda que você já sofreu até hoje, né? Você acha que esse negócio de eu morrer é um recado? As coisas não são à toa, né? Aconteceu de acontecer com você. Não dê tanta importância para isso. Você morreu, ok. Mas isso pode não significar nada. Porra, Paulo, óbvio que significa alguma coisa. Sim, mas o que? Você está esperando o quê? Isso é um aviso divino? É. É? Acredita em Deus agora? Só existe a casa, porque esta dessa mulher não escolheu um outro nome para botar no morto. E escolheu o seu. Certamente porque, por um acaso, ela chegou. Ou você acha que ela leu prosa e verso? Falou, vamos pegar aqui o João Paulo Cuenca e fazer a coisa. Nem f***ando, né, Cuenca? Porra. A história é tão boa, essa história é tão boa, que eu tenho medo que você queira fazer um livro com isso. Seria? Não. Cafona, né? É cafona? Totalmente. Por que é cafona? Tem limite ser personagem, cara. Bicho. Relaxa. Manda publicar um anúncio fúnebre, convidando para a missa. Convide para a sua própria morte. Se você morreu, celebre a sua morte. Bota um anúncio. É uma coisa boa isso. É uma coisa boa. E ver quem vai, né? Tem Paulo, isso. você iria no meu velório? Ah, certamente. Eu sou mal Maria Velório. Você iria? Você ia chorar? Talvez no velório não, mas... Você ia chorar em casa quando você chegasse? Você está convencido que é bom morrer. É ótimo morrer. Você está curtindo, né? Ótimo, é maravilhoso. Sabe por que você... Morrer. Sabe por que você não morreu, seu... Quem dera. Quem dera que tivesse morrido. Sabe qual é o problema dessa morte? Aquela só pra você. Se fosse pra todo mundo, tava resolvido. Eu Temos podia ter aqui escolhido também- outros trechos do filme, que eu falo com o detetive, com o investigador, com o cara da funerária, mas, enfim, é porque eu queria muito constranger Tá o aqui Paulo o- Roberto Pires, que está aqui presente. Obrigado, Paulo. Eu estou pensando agora que Valéria poderia ajudar para o remake com Richard Gere. talvez. Ah, olha só. Mas, enfim, como foi o papel não só de desenvolver o projeto em paralelo ao livro, mas de ser o diretor e o ator também? Qual a experiência? Insanidade total, né? Eu estava completamente louco. Essa cena, para você ter ideia, porque a mise-en-scène do documentário era toda improvisada, não tem uma linha de diálogo escrita. Eu escrevia as situações e fechava os planos e deixava as coisas acontecerem. Nesse dia, eu tomei 8 dry martini, eu não lembro como eu cheguei em casa, está completamente bêbado. E eu só fui entender o que eu falei na mesa de edição. Aí você imagina a fita bruta disso, como é que é você se ver, porque tem apagão, né? Sim. E sou eu no apagão, eu não lembro disso. Então o processo foi cheio dessas pequenas insanidades, né?
Valéria- E eu falo muito de gente da rua, né? Sim. Só completando. Tem a corretora de imóveis do Sol da Lapa, tem um delegado aposentado, tem os detetives, tem um sujeito que me identificou lá morto, o médico que atendeu o chamado. Enfim, eu lido com todas as pessoas de verdade, como o Paulo. Tem uma atriz e eu não sou ator, né? Então, como dá para ver, né? Isso é ótimo. Valéria, tu te imaginas convertir-te não necessariamente em Valéria, você imagina você se converter no seu próprio personagem? Você se sentiria à vontade fazendo isso, escrevendo sem a máscara que a narrativa te oferece? Não, eu detestaria isso. Não, sem dúvida, não. Mas, como ele estava dizendo, de não ter certeza mesmo dos limites entre a ficção e a verdade, eu acho que isso é uma coisa que acontece muito quando estamos escrevendo. Quando estamos muito envolvidos no livro, o livro nos devolve algo. De fato, é um processo um pouco esquizofrênico. Eu estou escrevendo um livro agora em que um dos narradores é um documentarista de rádio. Ele faz documentários para o rádio. E eu já estou escrevendo isso há 2 anos. Eu escrevo muito devagar. E há 2 semanas atrás, me ligaram de um programa de rádio americano, da NPR, da NPR, para perguntar se eu podia colaborar com um documentário de rádio sobre o tema da migração, que é uma questão que eu estou trabalhando na Corte de Imigração dos Estados Unidos como intérprete para crianças que chegam nos Estados Unidos. Então, a narradora desse romance que eu escrevo, ela está fazendo exatamente isso, um documentário sobre a situação nas cortes de imigração. E há 2 semanas atrás, eu recebi esse convite e eu disse que sim, a coisa que é muito perigosa de me envolver numa situação na qual o meu personagem está envolvido. Quer dizer, é uma conspiração muito perigosa, é claro, é muito perigosa. E, sem dúvida, foi isso. Foi a minha personagem que mandou um sinal secreto para o pessoal do rádio que me convidou. Eu acho que na América Latina temos, eu não sei se isso é verdade, mas talvez temos um pouco menos preocupação, e isso é para o bem e para o mal, com relação aos limites da ficção e não ficção. Isso pode ir muito errado, viu? Isso pode dar muito errado em certas questões. Na política, por exemplo, isso é um perigo enorme, mas eu acho que na questão da literatura é muito saudável. E acontece exatamente o contrário nos Estados Unidos. E eu não sei se você já teve que passar pelo processo de fact-checking nos Estados Unidos, de checar. Esse livro, por exemplo, é um livro muito pequenininho, muito fininho, e a checadora produziu um documento de 50 páginas de checagem desse livro. E ela checava, por exemplo, sei lá, esse senhor Estrada disse que nasceu em Pachuca. E ela vai checar, Pachuca existe? E foi lá olhar a fonte. Sim, Pachuca existe. E está aqui a fonte de que Pachuca existe. Na Wikipédia. Às vezes era a Wikipédia de fato, às vezes era outra fonte. Ou então, tem um momento em que o narrador diz que ele acha que certamente o pai de Dostoiévski era um degenerado. E a checadora foi lá e diz, o pai de Dostoiévski era de fato um degenerado? E ela encontrou que sim, que de fato o pai do Dostoiévski era um degenerado. Você não inventou que o pai do Dostoiévski era um degenerado. Ou então, que alguns pássaros morrem de tristeza. Sabe, eu sei lá, eu estava escrevendo, eu não vou lá procurar, fazer uma pesquisa de pássaro morre de tristeza, não morre de tristeza, eu sei lá. E a checadora foi lá e colocou os pássaros morrem de tristeza, sim.
e ela colocou uma fonte super detalhada de um artigo publicado em Stanford sobre realmente uma espécie de pássaro que morre de tristeza. Quer dizer, sabe, a realidade às vezes é mais obscena do que a gente até consegue inventar. O Garcia Marques, por exemplo, uma fact-checker nos Estados Unidos, foi lá dizer: Macondo existe? As mulheres realmente voam? Elas levitam? De fato, sabe, é um pouco estranho. Na América Latina, realmente, precisa fazer checagem dos jornais. Se é verdade, não importa. Agora, o impulso de querer saber é que é interessante nisso tudo. Se Pachuca não existisse, teria sido muito melhor para o México, aliás. Não teria nenhum problema com o livro em si, você poderia existir no livro só. Mas o que é interessante é o impulso pela informação, é querer saber se existe ou não. Quando você publica o romance de João Paulo nos Estados Unidos, o fact-checker vai ficar louca, coitadinha. Vai sofrer, a pobrezinha. Valéria, eu queria perguntar sobre o uso do espanhol, uma das riquezas, não só do seu romance, mas também dos seus outros livros. Uma da riqueza deles é o uso justamente do espanhol mexicano, coloquial. E como você mistura alguns registros, há uma cena maravilhosa nesse romance em que você começa citando quem era, com uma citação erudita e acaba com uma descrição de uma ereção matinal. E logo tem um personagem que fala em latim, falando que um outro que fala como uma pessoa da rua mesmo. Então, eu adorei essa mescla de registros, uma coisa que você vinha fazendo, mais uma vez, para se apropriar dessa fala chilanga. É uma excelente pergunta. Eu não cresci no México, não. Por toda parte, foram 8, 9 países diferentes. Então, eu sempre tive a impressão, enquanto eu crescia, que o meu espanhol era um pouco como um espanhol vazio, ascético. Eu só falava com meus pais, né, minha mãe, meu pai, e no mundo da escola sempre falei inglês e escrevia e lia em inglês. Então, algumas vezes, em alguns países nos que eu vivi, como Coreia, por exemplo, era um terceiro círculo da língua estrangeira, era a língua estrangeira, da língua estrangeira, da língua estrangeira, e eu participava apenas minimamente disso. Mas então meu espanhol ficou como um pouco ilhado, separado, até que eu fui ao México quando eu era adolescente, com 15 anos, e me encontrei com uma língua rica, maravilhosa e difícil de falar, com certeza, muito difícil. Você tem que ter uma velocidade, uma sagacidade para falar espanhol, para conseguir participar no jogo linguístico do chilango. Eu imagino que seja parecido com o hablar, o falar carioca. Eu fiquei muda por 2 anos. E a isso também o problema de que minhas irmãs falam muito, são tagarelas eloquentes quando contam histórias. Então eu sempre ficava calada ouvindo-as. Então escrever para mim foi como uma revanche. Enfim, às vezes se escreve com toda essa carga, com toda essa frustração e às vezes ódio dos irmãos, mas enfim, não, é o contrário, eu amo minhas irmãs, mas enfim, é aquelas vezes chama que nos move. E meus livros não sei se são particularmente mexicanos no seu léxico, mas esse livro é, sim, muito. Em parte porque a voz que eu ouvia ao começar esse livro era a voz de um tio meu, que era vendedor de coisas não tão legais nos mercados. Não eram ilegais, mas, enfim, seria uma área cinza, assim, semi-ilegais. Mas ele era um gênio contando a história sobre a sua especialidade.
Mas às vezes ele vendia também em bibliotecas, eu não sei de onde que ele tirava essas bibliotecas. Por um tempo ele vendia biblioteca a metro, vendia livro a metro. Temos um metro aqui de Proust, um metro de sabe Deus o quê. Eu ouvi a voz desse tio quando eu comecei a escrever esse livro. Mas logo a voz dele se juntou com o coro dos outros, dos operários, que liam em voz alta aquilo que eu mandava. E que de alguma forma também foram me enriquecendo a minha linguagem. Não apenas o tema, mas a temperatura mesmo do espanhol da época. Estamos com perguntas do público, temos algumas perguntas da plateia, e eu queria então passar uma pergunta para o Cuenca. O que você faria se tivesse poder de cuidar da cidade e do país? Uau. É porque tem um lado stalinista também, né? Tem que tomar cuidado. Sim. Eu acho que eu defenestraria todo mundo que está no poder agora. Acho que a prioridade do brasileiro nesse momento é o mais rápido possível se mobilizar para que esse governo caia. A gente está apático. Eu acho que a gente às vezes parece que está morto, mas a gente não pode estar morto. A gente não pode parar de falar disso. Tá. E, enfim, é isso. Eu iria primeiro ali. Ok. JP, cuando derroquen al gobierno, Quando derrubarem o governo, me avisa, porque a gente pode fazer também no México, fazer a continuação do movimento para o México. Fazemos uma revolução continental, México e Brasil. E depois convidar também o Reino Unido, talvez, quem sabe eles possam se juntar a vocês. Começamos de Paraty para o mundo. Ambos. Cuenca afirmou que provavelmente tem mais leitores fora do Brasil do que aqui. Valéria constrói sua obra fora do México. Então a pergunta é: o autor latino-americano continua sem leitores em seu próprio país? Eu espero que não, né? Eu não sei. Eu não tenho ideia. Eu tento não ver isso, porque quase sempre seria deprimente. Então, eu tento não prestar atenção nisso. O continente, falo agora do Brasil, que tem, enfim, o problema é estrutural de educação, né? O problema não está nos escritores ou não está na literatura que é produzida, é que o buraco é muito mais embaixo, né? Quando a gente escreve um romance, a gente não está pensando nisso, senão realmente você fica embaixo da cama, se mata, enfim, não vai escrever, né? Sim. Mas eu acho que o problema não é a ausência dos leitores do meu romance de ficção, o problema é a ausência dos leitores da realidade. O problema é você ter uma população que é deseducada no básico, né? Mas tem todo o interesse para que continue deseducada. Óbvio. Para que esses caras continuem fazendo o que eles estão fazendo, por exemplo, agora, né? Então, eu acho que é um problema maior do que simplesmente alguém ler o meu livro ou não. Sim. Né? Agora, sim, o livro Viajar é maravilhoso, né? Mas o que eu quero mesmo é ser lido aqui, né? Estou falando mais diretamente com vocês. Mais uma pergunta para o Cuenca. Dar tanta atenção para a sua morte, ou a morte na sua perspectiva, não diminui o ato da morte que de fato aconteceu? Eu não... Tem que ler o livro para... Essa resposta está contida na última parte do livro. Senão eu estrago a graça tudo bem. do romance. Eu queria perguntar para os dois, porque Cuenca está no livro e também em comentários que você tem feito em off, o papel do escritor hoje, a relação com eventos como esse, por exemplo, com festivais literários. Você se incomoda, talvez, com a ideia do festival literário. Eu queria perguntar para os dois, hoje o autor precisa de aparecer no palco, mas ninguém, ou quase ninguém, virou autor para estar no palco, né? Mas é uma realidade do mundo editorial. Então, como vocês
gerenciam esse assunto? Antes de eu falar alguma coisa sobre isso, sobre o problema da falta de leitores, de uma maneira geral, eu acho que os livros bons deveriam ser proibidos, porque assim todo mundo lia. Na escola, o problema é o problema da escola. O problema da escola é que a escola é muito chata, é um tédio, e não existe uma forma de se sentir apaixonado pelos livros que nos dão a ler na escola, mesmo quando são excelentes livros. Eu estudei numa escola de freiras, eu também. Então, por isso que temos problemas semelhantes. A pessoa que é responsável pela biblioteca tinha todos os livros do Rubem Fonseca. Eu tinha 9 anos e queria ler o Feliz Ano Novo. E ela me proibia, não me deixava. Eu roubava os livros. Você teve sorte. O fato de me proibir, claro, fazia com que eu quisesse ler. Tem sorte porque tem uma boa biblioteca. Eu tive a mesma situação numa escola, eu estudei numa escola de freiras na África do Sul. Imagina que difícil. Eram africanas, holandesas, né? Então, é como estar num voo da KLM a sua vida toda. Você fica doido o tempo todo. Mas antes disso, eu estive numa escola militar gringa. Filhos de soldados. E os livros proibidos na biblioteca era Stephen King. Então eu adoro Stephen King até hoje por conta disso. Mas na verdade King tem alguns romances interessantes. Mas eu gostaria que tivesse me proibido alguma coisa um pouco melhor. Mas se proibíssemos os livros bons, as pessoas vão ler. Mães de filhos, professoras, proíbam os livros bons. Né? Porque a criança, normalmente, o leitor de informação, ele tem duas opções. Ou ele lê o que a escola manda ele ler, né, que é um tijolaço na cabeça dele, ou ele lê o que o mercado manda ele ler, que é o anjo, vampiro, enfim, exótico e tal. E aí, no meio, tem a literatura. Enfim, lá perdida no canto está a literatura, né? Tem que proibir a literatura mesmo. Muito bem, tem que proibir. Mas voltando rapidamente... rapidamente... do festival. Não, eu não me sinto incômodo, não. Na verdade, a minha vida de escritor está muito ligada a... Bem, eu tive aqui na primeira Flip, né? Minha primeira aparição como escritor foi na primeira. E de certa maneira, a publicação dos meus livros coincide com essa onda de festivais literários, de feiras literárias, que começa no Brasil com a primeira Flip. Agora, o meu desconforto é que muitas vezes você percebe que as pessoas estão trocando a experiência de leitura pela performance do escritor falando sobre sua obra. Quer dizer, elas veem o escritor falando e beleza, essa é a literatura. Já estou mais iluminado. E o fundo, assim, eu quero que todos nós queremos ser lidos, né? Mas aí também, eu acho que muitos de nós, ou todos, viramos cacheiros viajantes e performers sem saber. Acho que tem uma certa ingenuidade. Alguns meus colegas, eles não sabem o que... Você vira um ator de teatro, né, que eu estou fazendo aqui agora. Não tem nada a ver com literatura, nada. Sim. Né? Tem a ver com o que eu estou falando, mas assim, é uma performance teatral. Estou aqui num palco com você, estou num telão ali passando ao vivo. Eu acho que esse processo que eu vivi nesses últimos 14 anos foi me gerando uma coisa, um comichão, que eu pensei assim, pô, vocês querem uma performance? Agora que eu morri, eu vou dar uma. E aí esse filme, entendeu? Ele surge também dessa inquietação. Sim. Entende? Sim. Valéria, qual é a tua relação? Valéria, qual é a sua relação com esse mundo em que os atores estão cada vez mais com mais necessidade? Eu tive muitos problemas cênicos, digamos assim, quando eu era mais jovem. O único papel de teatro que eu tive foi uma parede. Em Sonhos de uma Noite de Verão, a parede que separa para que os personagens possam falar. Enfim, eu fiquei tão nervosa sendo a parede que colocaram uma caixa na minha cabeça para que eu não ficasse nervosa. E ainda assim, eu comecei a ter um acesso de riso, então, no meu papel. E a caixa ficava tremendo, porque eu estava tendo um acesso de riso. Então, não deu muito certo, né?
antes de fazer palestras, para mim era uma tortura, uma tortura. Eu não conseguia dormir bem, eu vomitava de nervoso, eu tremia como louca. Mas com o tempo também, eu acho que o que aconteceu foi que eu consegui aproveitar melhor esse espaço, esse diálogo. Eu nunca tinha conhecido o Cuenca e aí se tomamos uma cachaça, vamos poder falar dos problemas de amor dele e não vamos ficar falando de literatura. Então, sim, você acaba gerando nos festivais um espaço de troca, de intercâmbio. E intercâmbio também com uma geração com quem não estamos muito conectados. Porque por mais fazemos parte de um mesmo continente. Nossos livros nem sempre viajam bem e de forma fluida entre os nossos países. Eu, muitas vezes, não sei se é o seu caso dos brasileiros, mas em muitos livros em espanhol, publicados, por exemplo, no México, têm que viajar fisicamente de barco até a Espanha e, a partir dali, volver para a América Latina. Isso é ridículo. Então, às vezes, nos festivais, você tem esse contrapeso interessante. Se nós conseguimos criar um vínculo de geração e uma conversa mais constante, eu acho que é muito importante. Os festivais servem para isso. Obrigada, Valéria. Senhoras e senhores. Mas peço a todo mundo ir lá comprar os livros. Então, Valéria, JP, Graças. muito obrigado. Obrigado.